Exatamente, Pedro Leonel aqui. E a gente está aqui para continuar a resolução da prova do Colégio Naval de 2024, segundo dia, prova de Química. Segunda questão de Química, questão 46. Examine a representação abaixo. A gente tem aqui, né, essa representação e a questão diz o seguinte. Considere a representação acima e as relações entre os átomos hipotéticos A, E e J. Sabe-se que A e E são isótonos, E e J são isóbaros, J e A são isoeletrônicos e que os átomos J e E são eletricamente neutros. Sendo assim, determine o número de nêutrons do átomo J e assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber o número de nêutrons desse átomo aqui. Vamos primeiro, nesse tipo de questão eu acho razoável a gente já começar fazendo o seguinte. O número de cima é o número que representa o que a gente chama de número de massa, que é o número maior que vai aparecer sempre, e o número de baixo é o número de prótons dele, ou seja, o número atômico. Como que eu gosto de fazer? A gente tem aqui o átomo hipotético A, com carga 2-, ele tem número atômico 20 e 40 de número de massa. Então, como que a gente faz? Para a gente saber a quantidade de nêutrons que ele tem, a gente usa essa equaçãozinha aqui. A é igual a Z mais N, onde A é o número de massa, Z é o número atômico e N é o número de nêutrons. Bom, o número de massa dele é 40, o número de prótons dele é 20, né? Ou seja, o número atômico, logo o número de nêutrons dele vai ser 20. Então, como eu gosto de fazer? Prótons aqui, ele tem 20 prótons, né? Porque o número atômico dele é 20. Ele tem 20 nêutrons também. E eu vou colocar aqui, ele tem 22 elétrons. Por quê? No estado fundamental da matéria, se o átomo ele tem X elétrons, ou X prótons, ele vai ter X elétrons. Ou seja, no enunciado ele disse que esse átomo aqui ele é eletricamente neutro, ou seja, não tem elétrons a mais nem elétrons a menos, ou seja, ele tem número atômico 10, logo ele vai ter 10 elétrons. Esse átomo aqui ele tem número atômico 20, porém ele tem um excesso de carga, ele tem duas cargas a mais, ou seja, ele tem 20 mais 2, 22 elétrons. Correto, então. Tudo bem, vamos ver as relações. Ele diz que o átomo A e o E são isótonos. Isótonos são espécies químicas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Isótonos, nêutrons. Entende? Dá para você usar essa regrinha aqui. Então, vou colocar aqui o átomo E. Vamos lá. Ele tem 20 prótons, porque o número atômico dele é 10. Ele tem 10 prótons, porque o número atômico dele é 10. Ele tem quantos nêutrons? O cara me falou. Ele disse que ele é isótomo do átomo A, ou seja, o átomo A tem 20 nêutrons, logo ele vai ter 20 nêutrons também. Logo, o número de massa dele é 30, né? Porque prótons mais nêutrons igual ao número de massa. 10 mais 20 igual a 30. Maravilha. E os elétrons dele. Quantos elétrons ele tem? Ele diz aqui no enunciado que que os átomos J e E são eletricamente neutros, ou seja, se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Maravilha. Agora o átomo J. O átomo J, ele não deu nenhuma informação aqui, então vamos partir só do enunciado. Vamos lá. Ele diz que o átomo J e A são isoeletrônicos. Isoeletrônico. Iso é mesmo, é equivalente. Eletrônico, ele está querendo dizer elétron. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de elétrons. O átomo A ele tem 22 elétrons, logo o átomo J vai ter 22 elétrons também. Maravilha. Quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem, que é o que o enunciado quer saber, né? Ele quer saber quantos nêutrons esse átomo J tem. Quantos prótons ele tem? O enunciado ele me diz que ele é eletricamente neutro, ou seja, se ele é eletricamente neutro, a quantidade de elétrons dele é igual à quantidade de prótons dele, logo ele tem 22 prótons. Para a gente saber a massa dele, é simples, né? Vamos ver. Lê de novo aqui. A e E são isótonos, correto? E e J são isóbaros. Ou seja, isóbaros quer dizer que o átomo E e o átomo J têm a mesma quantidade de número de massa. O átomo E tem 30 de número de massa, logo o J também vai ter 30. Logo, usando essa equação aqui, né, a gente quer os nêutrons, então vamos isolar os nêutrons. Os nêutrons, então, é igual a A menos Z, que é igual a gente descobriu que é 30,
E o Z, que é a quantidade de prótons, é 22. Logo, a quantidade de nêutrons nesse átomo hipotético J é 8. Gabarito, então, letra A.